Senhor. Domingo, esse rapazinho aqui, ó, isso aqui. Pastor Djalma, prega no Brasil todo aí. Pregando a palavra. Aquele, sentadinho aí. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Ele já está preparado, mas ele precisa de mais unção. Glória a Deus. Levante essa mão para cá. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Pai, eu estou agora neste momento entrando na Tua presença, meu Deus. A Tua palavra diz: tudo que é ligado aqui, Senhor, a terra será ligada no céu. Eu creio, Senhor, que já está ligado tudo agora, Pai. Senhor, que nesta noite, meu Pai, Tu venha, Senhor, aleluia, trabalhar, Senhor, no coração desse homem, aleluia, na mente dele, no intelecto dele, aleluia, que a pessoa possa sentir a presença de Deus hoje. Que as pessoas possam sair daqui, aleluia, não como entrou, mas sair daqui com alegria no coração e com a paz. Em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas, pode ser, aleluia, vamos ouvir a palavra do Senhor. Bem, queridos, glória a Deus, quantos estão felizes nessa noite? Queridos, nós estamos aqui hoje para celebrarmos, amém? Nós estamos aqui para juntos nos alegrarmos por aquilo que Deus ele tem feito na nossa vida, por aquilo que Deus ele tem feito nesta igreja, amém, neste tempo, e não somente neste, mas por todas as vitórias que Deus ele tem nos concedido. Glória a Deus. Eu queria pedir de vocês todos nessa noite algo especial, amém? O que é, pastor? A sua atenção. Tivemos o nosso momento de adoração, temos a nossa nação, o nosso estado, a nossa igreja, a Assembleia de Deus Maranata, tivemos um momento de louvor, amém? E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. E esta é o melhor momento do culto, amém? Pois nós necessitamos da palavra. No Antigo Testamento, a palavra do Senhor vem dizendo que o povo ele perece por quê? Por falta do conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento da palavra. Não tem como nós conhecermos a Deus senão por intermédio da palavra. A irmã Isa, ao iniciar aqui, falou que a menina que entrou, a nossa irmãzinha que entrou com a Bíblia, ela entrou trazendo a palavra. E nenhuma igreja, queridos, nenhuma pessoa consegue ficar de pé sem que a palavra de Deus ela venha estar no centro. Amém? A palavra é o nosso manual, é a nossa regra de fé. E a palavra é cedida, a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 1 que no princípio ele era o verbo, palavra grega que simboliza a palavra. Amém? Ele é o Dabar, ele é o verbo, ele é a palavra. Hoje Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que ele está sentado à destra do Pai. Mas ele está aqui presente nesta noite. E alguém vai dizer: eu sinto a presença dele, pastor, amém? Mas eu quero dizer para você que antes de subir, ele disse em João capítulo 14 que ele não nos deixaria órfãos, que era necessário que ele fosse, mas ele enviaria quem? O seu Espírito Santo. E o que você está sentindo hoje, aqui nessa noite, é a presença da pessoa do Espírito Santo. E como Jesus se faz presente em uma festa como essa, pastores? Através da palavra. Amém? Então, por favor, me dê um momento da sua atenção. Se desligue lá de fora. Esse é um momento muito importante, que é o momento da palavra de Deus. Nós estamos com o tema: o grande eu sou. Não, você não ouviu. O tema desse ano é o grande eu sou. E o coral dessa igreja, quando cantou, finalizou dizendo: e ele está aqui. Mas se ele está aqui nessa
porque diante de qualquer outra autoridade nós nos colocamos de pé. Quando entra um magistrado ou você está diante da presença de um juiz, a primeira coisa que você faz é se colocar de pé. Então eu quero te pedir algo nessa noite, não precisa ficar de pé. Eu quero apenas que você glorifique ao único que é digno neste lugar de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração, que você expresse a Ele nessa noite, seja com palmas, seja com glória a Deus, seja com aleluia, seja com honra de você estranha. Eu quero nessa noite que você glorifique e expresse a Ele aquilo que Ele é digno de receber. Esses 21 anos, querido, não é para celebrar este tempo, não. Quando Jesus foi interpelado a respeito do templo, o pastor Neres ia passando diante do templo com os discípulos e o povo começou a dizer: olha o templo, olha esse templo muito lindo, olha esse templo. E começaram a falar sobre o templo. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Não vai ficar pedra sobre pedra, querido, tudo vai passar. A palavra do Senhor diz que todas as coisas vão passar, mas Ele diz: mas a minha palavra permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra ela permanece para sempre. Então que nessa noite você abra o teu coração para receber aquilo que Deus Ele tem para te entregar neste lugar. Não perca um minuto daquilo que Deus Ele tem para falar comigo e com você nessa linda festa. Amém? Diga para o teu irmão: não me incomode. Já deu tempo de ir no banheiro. Já deu tempo de beber água. Amém? Nem o pregador aqui vai se sentar. Nem o pregador aqui tem água ou glória. Então você também vai ficar sem água e sem banheiro durante o momento da palavra. Me acompanhe, por favor. E Jesus tem misericórdia da minha vida. Abra sua Bíblia, querido, no Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 58, que é a passagem principal, amém, do tema deste ano. João, capítulo de número 8, verso de número 58. Eu convido a igreja a fazer a leitura a partir do verso de número 56. Abraão, vosso pai, exaltou por ver o meu dia e regozijou-se de alegria. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes a Abraão? E respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, atravessando pelo meio dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite com essa palavra. Glória a Deus. Queridos, eu me chamo Jean, sou pastor deste ministério pela misericórdia de Deus. Tenho 34 anos de idade. O pastor Neres me chama de jovem, já tenho alguns cabelos brancos também. Sou um pai de família. Aqui eu tenho a presença da minha esposa, a pastora Daiane, a minha filha Radassa, que me acompanha e que também fazem parte desta obra, desse ministério, fazem parte da família do nosso pastor presidente, o pastor Neres. Eu quero nessa noite aproveitar este momento para louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, homens de Deus, e pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, amém? Que tiraram um momento para honrarem esse ministério. É muito lindo ver a casa do Senhor desta forma, cheia, bonito, todos aqui para ouvir o que? A palavra de Deus. Amém? Aqui eu tenho irmãos, tenho amigos, tenho pessoas que diariamente estão fazendo a obra de Deus juntamente conosco. E pela tua vida nessa noite eu te peço um forte aplauso ao Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, essa palavra é uma palavra muito poderosa. Hoje eu estava conversando com a minha esposa e nós precisamos entender, pastor Lúcio, que existe uma diferença, amém, da nossa cultura brasileira, da nossa cultura amazonense. Existe uma diferença da cultura de Israel, da cultura de um judeu para a cultura de um brasileiro. E um dos grandes erros que todos
nós estamos aqui na presença de um ilustre, amém? Carpeiro. E se eu perguntasse a ele qual o seu nome, como o senhor se representaria para mim nessa noite? Francisco Carpegiani. Não era bem isso que eu queria, mas ele diria: eu sou, ou eu me chamo Capitão Carpeiro, como é mais conhecido. Amém? Eu perguntaria: quem é você? Você diria: eu sou o pastor Neres, pastor presidente deste ministério. E nós usamos essa palavra eu sou como sendo algo normal, simples para o nosso cotidiano. Qualquer pessoa ela vai se apresentar e dizer: eu sou fulano de tal. Ao chegar em um lugar: eu sou juiz, eu sou desembargador, eu sou vereador. Eu sou é algo comum no nosso linguajar, dentro da nossa cultura. Mas você nunca vai ouvir um judeu chegar diante de uma pessoa e quando você perguntar quem é você, ele dizer: eu sou. Dentro da linguagem deles não existe para o homem o uso dessa palavra. Eles usam ela apenas para fazer referência a Deus. E detalhe, nem o judeu no tempo de Jesus ousava tomar para si, usar essa palavra e dizer: eu sou. Quando Deus entrega a lei a Moisés, há um dos mandamentos que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em... Daquele momento em diante, a nação de Israel deixa de declarar o nome do Senhor. Hoje nós conhecemos pseudo do que é o nome do Pai: Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Não é o nome de Deus, são pseudo. Jeová Rafá é o Deus que sara. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Com o tempo, o povo de Israel deixou de mencionar o nome de Deus assim, verbalmente dito, e ninguém ousava se declarar ou usar a palavra eu sou. Mas surgiu naqueles períodos um homem chamado Jesus, que ao ser questionado pelos religiosos quem ele era, ele disse: eu sou. Jesus não estava dizendo que apenas ele era Jesus, ele estava dizendo que ele era Deus. Jesus não estava dizendo que ele era qualquer um, ele estava dizendo: eu sou. Aquele que se apresentou em Êxodo capítulo 3, verso 14 para Moisés, quando Moisés perguntou: quem eu direi ao povo que tu és? E ele diz para Moisés: vai e diz que o eu sou te enviou, que o eu sou está contigo. Aleluia! Jesus estava dizendo: eu sou Deus. E o tema dessa ministração esta noite é a divindade de Cristo. Jesus não é qualquer um, queridos. Hoje, para as pessoas, Jesus Cristo representa um cartão de crédito, aonde eu pego e passo ele, eu pego e passo ele, eu pego e passo ele. Um cartão de crédito sem limites. Para alguns, Jesus simboliza bens materiais. Eu vou na igreja, mas eu não vou para saber, para adorar, para reconhecer quem é Deus. Eu vou para a igreja por aquilo que Ele pode me dar, por aquilo que Ele pode me oferecer. Eu vou para a igreja porque eu quero receber a minha bênção. E eu preciso que você saia daqui nesta noite com o entendimento de que Jesus não é coisas, não são bens materiais. Jesus não é qualquer um. Jesus é o eu sou. Ele é a representação de Deus aqui na terra. Ele disse: quem vê a mim vê ao Pai. Aquele que vê a mim vê ao Pai. Em João 14:6 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Entenda, Jesus não é qualquer um. Para mim continuar essa palavra, essa pregação, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, o verso de número 13 ao 16. Não foi apenas uma vez que Jesus ele revelou essa natureza divina dele. Não foi apenas uma vez que ele se identificou com a sua natureza, a divindade, dizendo: eu sou. Por várias vezes na Bíblia, Jesus ele atribui a ele essa autoridade divina. E todas as vezes que Jesus ele diz: eu sou, adivinha o que o povo quer fazer? O povo quer matar. Toda vez que Jesus ele se identifica com o eu sou, a autoridade de Deus, o povo quer apedrejar. Toda vez que Jesus revela quem ele é,
só, nem todos dão valor daquilo que Jesus ele é. Muitas pessoas que estão seguindo Jesus não estão seguindo Ele pelo que Ele é, estão seguindo Ele pelo que Ele pode fazer. Muitas pessoas vêm para a igreja não pensando em adorar Jesus, mas sim naquilo que Jesus ele pode me dar. E eu tenho dito aqui nesse altar, em todo lugar onde eu estou chamado para levar a mensagem de Deus, que o maior bem que você pode receber de Jesus, de Deus, nessa noite, querido, não é um carro, não é uma casa própria, não é uma conta milionária. A melhor coisa que você pode receber de Deus nessa noite para a tua vida é a tua salvação. Eu não estou dizendo que ter carro é pecado, eu não estou dizendo que ter casa é pecado, que ter uma conta abençoada seja pecado. Eu estou dizendo que isso é consequência de trabalho, fidelidade, mas salvação, querido, não tem dinheiro que compre, não tem um carro que tu vai chegar lá naquele grande dia e dizer: está aqui, Senhor, a chave da minha Ferrari, deixa eu entrar. Está aqui, Senhor, a chave dos meus bens, as minhas casas, as minhas fazendas, as minhas cabeças ligadas. Não vai entrar, querido. Não entra. O maior bem que Jesus ele oferece para mim e para você nessa noite se chama salvação. Vida eterna, querido. A palavra de Deus tem sido mudada. Mas eu quero dizer, pastor Neres, e reafirmar que na igreja Assembleia de Deus Maranata ainda existem homens e mulheres comprometidas com o verdadeiro evangelho, com a palavra de Deus. Ainda tem profeta nessa terra. Não negociam o seu chamado. Não negociam o ministério. Felizmente os homens têm vendido uma imagem distorcida de quem é Jesus. Talvez você chegou aqui nessa noite e você conhecia um outro Jesus. Um Jesus que as pessoas dizem: não, pastor, Jesus ele é amor. E se esquece que logo em seguida também diz que ele é o quê? Justiça. As pessoas conhecem o Jesus amor, que aceita a pessoa de qualquer forma, do jeito como ela é, da maneira. Eu deixo eu dizer algo para você, querido. 34 anos de idade. Com 25 anos de idade, tu sabe onde que eu estava? Com 25 anos de idade, com meus 20 anos de idade, capitão, eu estava correndo pelos becos da Compensa vendendo droga. Era onde eu estava. Com 20 anos de idade, quando eu cheguei aqui na Compensa, eu estava pelas bocas de fundo fazendo o quê? Vendendo droga. Com 23, 24 anos de idade, eu estava correndo na polícia, capitão, aqui nesse hip-hop aqui de cima. Sabe qual era a minha alegria de madrugada? Era quando passava a viatura na rua e eu gritava: vai matar cachorro! Eu conhecia Jesus. Se eu conhecia, não era o verdadeiro Jesus. Porque quando eu conheci o verdadeiro Jesus, com 25 anos de idade, no encontro com Deus, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida. Pastor, se eu sempre soube pregar a palavra, nada, querido, eu só sabia falar besteira. Só falava borota. Estou aqui pela misericórdia de Deus e eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Me perdoem os irmãos, mas eu não posso mudar, queridos. Eu estou aqui por um milagre de Deus. Da minha geração, se eu quiser visitar um deles, aonde que tu vai, gente? Eu tenho que ir lá no cemitério tal. Da minha geração, se eu quiser visitar, eu tenho que ir lá no Puraquequara. Os que estão vivos estão presos. Da minha geração, os que não estão presos estão mortos. Ai de mim, se eu não pregar a verdade. Ai de mim, o apóstolo Paulo fala, se eu não pregar essa palavra. Ai de mim, se eu não anunciar este evangelho. Não, querido, eu não cheguei aqui caindo de paraquedas, não. Você vê o cara olhando no terno bonitinho, arrumado, né? Bonitinho, porque eu sou imagem e a semelhança do Senhor. Glória a Deus, a minha esposa me vê como alguém lindo, aleluia, pelo menos ela. Não sei depois que ela ganha óculos, mas por enquanto eu não sou o mais bonito para ela, aleluia. Temos um compromisso, querido, e eu quero passar para você nessa noite quem Jesus ele é. Jesus não é só um homem, pastor Neres. Queria eu e você, como o pastor Neres diz aqui muitas das vezes, um comedor de farinha de jaraqui. Não, queridos, ele comeu peixe. Mas entenda que Jesus ele é Deus. Mateus 16, verso 13. Jesus ele está ali com os seus discípulos e a palavra diz: ao chegar nas regiões de Cesareia, de Filipe, Jesus interrogou os seus discípulos dizendo: quem os homens dizem ser o Filho do Homem?
Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos demais profetas. Ele então perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Imagine você, queridos, que sempre que Jesus ele está caminhando na rua, não é ele que faz pergunta, pastor Leles, para as pessoas. É sempre as pessoas que chegam e o interrogam. Mas nós vemos nesse momento na palavra Jesus, que é conhecedor de todas as coisas, fazendo perguntas. Quem o povo diz ser o Filho? E a Bíblia nos diz que alguns disseram que ele era João Batista, outros disseram que ele era Elias, outros disseram que ele era um dos profetas, Jeremias. Os que ouviram pregar um sermão mais duro, mais firme, diziam: ele é João Batista, reencarnou. Outros que o viram curar com grande poder, com maravilha, disseram: ei, este é Elias que ressuscitou. Outros que o viram, no momento em que ele está ali e recebe a notícia que o seu amigo havia falecido, um homem chamado Lázaro, e o menor versículo da Bíblia é manifesto, que a Bíblia diz que Jesus o quê? Jesus chorou. Disseram: é Jeremias, é chorar. Ele se compadecia da dor. Jesus não estava satisfeito com aquela resposta. Sabe por quê, queridos? Porque o povo não sabia dizer quem Jesus era. Será que você nessa noite sabe dizer quem é Jesus? Será que nessa noite, se Jesus perguntasse para você: quem eu sou? O que é Jesus para você nessa noite? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na tua vida? Ah, Jesus é alguém que eu só me lembro no domingo, varão. Quando é o momento de eu colocar o meu terninho, a minha gravata, o meu sapato social, porque agora pastor Souza está na moda na igreja domingo. O povo tinha o costume de no domingo ir no shopping, passear, pegar um cinema. Agora a moda é ir para a igreja no domingo. O povo vai para desfilar. A pessoa chega em casa e você pergunta: e aí, como foi o culto? A pessoa diz que foi uma bênção. E você pergunta sobre o que foi a pregação. Não deu 15 minutos que o infeliz saiu de dentro da igreja e ele diz: eu não me lembro. O que tu foi fazer na igreja? Se é para ir passear, meu irmão, perder teu tempo, vai para o shopping mesmo, vai gastar teu dinheiro lá, vai. Porque não é possível uma pessoa sair da sua casa para dizer que vem adorar a Deus, entrar num lugar santo como esse, onde a presença de Deus está sendo manifestada, onde a palavra de Deus está sendo apregoada, e a pessoa chegar na sua casa e não se lembrar de que mensagem foi ministrada. Nós não queremos ver apenas corpos rodando essas cadeiras. Jesus, ele não quer apenas o teu corpo, ele te quer por inteiro. Ele quer corpo, ele quer mente, ele quer alma, ele quer espírito. Quando Jesus ele fala sobre o verdadeiro adorador, ele diz: quem é o verdadeiro adorador? O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A beleza, querido, é vaidade, passageiro. Essas crianças aqui, um dia você teve sentado também nessa cadeirinha aqui. Tem muitas irmãs aqui que pegaram esse momento, hoje já fazem parte do grupo de jovens, é vaidade. Vê a irmã aí já com uma certa idade e diz: olha, irmã, com esse vestidão tá parecendo um cotijão, vai chegar a tua vez. É vaidade. Quando Salomão escreve o Eclesiastes, ele escreve vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Tudo passa. Mas no final ele diz: mas todos nós um dia seremos levados diante da presença daquele que vive. E nós responderemos por todas as nossas ações e atitudes, quer elas sejam boas, quer elas sejam más. Mas eu tenho uma notícia para te falar essa noite: você vai responder diante do Senhor. Quem é Jesus para você? Jesus é só um profeta? Jesus é o Elias? Ah, pastor Jean, Jesus para mim é o meu milagre. Faz tanto tempo que eu venho pedindo de Deus e tem muito irmão que persevera na igreja. Eu estou indo para a igreja porque eu quero que Jesus me dê aquela varoa, Senhor, aquela varoa prometida. Aí quando o irmão recebe a bênção dele, ele some, se desvia. Ah, pastor,
começou o emprego, cadê o irmão? Sumiu, foi arrebatado, recebeu a bênção e foi embora. Então ele não estava atrás de Jesus, querido. Quem caminha com Jesus não caminha com Ele por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode te oferecer. Quem caminha com Jesus caminha porque o ama, caminha com Ele pelo que Ele é. Glória a Deus! Ah, quem é esse garotinho falando isso aí? Esse garotinho aqui também já pegou muita porrada pelas costas, não foi da polícia não, cara. Glória a Deus. Nunca me pegaram na carreira, aleluia, Jesus. Você que deseja arrepiar para isso, é porrada. Faça isso não, queridos. Amém? Né? É estreito, cavalo por no centro. Ô Jesus, obrigado, me perdoa. Eu tenho uma história, queridos. Dentro da igreja eu já sofri. Eu vim do mundo dizendo assim, vou lá na igreja, mas que nem não. Eu estou pregando para crente, aqui tem crente, aqui tem. Meu Deus, Jesus, eu acho que só vamos para os seus costos. Eu estou pregando para crente, aqui tem crente nessa igreja, vem? Não vai te escandalizar não, né? Eu estava no mundo e eu via tudo errado, nada prestava. Eu disse, eu vou para a igreja e lá as coisas vão melhorar, porque os irmãos são certinhos. Os crentes são exemplos, são modelo, eu não vou achar nada de errado. Nessa brincadeira, eu passei por meus 7 ministérios ou mais. Eu nunca contei. E cada igreja que eu ia atrás de santidade, que eu ia atrás de um lugar padrão, pastor, tinha que ser mesmo certo. Porque quem vem de fora quer achar tudo certo. A pessoa que está lá fora e ela estiver na igreja, ela, se tu pisar um pouquinho fora da linha, ela quer tudo certo. Ela pode xingar, ela pode bater, ela pode amaldiçoar, ela pode dever, ela pode enganar, mas Deus o livre um dia, ela pegar um prestamista buzinando na porta da tua casa. Não é, irmã? Olha o prestamista vindo atrás dela aí. Paga a tua dívida. Estreita para nós. E eu, quando vim de fora, disse: não, a igreja é um lugar mais certo, mais correto. Tudo lá deve ser certinho. E eu entrei no primeiro ministério. E para minha surpresa, queridos, eu encontrei defeitos vários. Homens focados mais em dinheiro do que nas aulas. Homens que estavam mais de olho na lã das ovelhas do que na salvação de pessoas que estavam necessitadas de uma palavra. Não, isso daqui não é para mim, pastor Neres. Eu saí. Não, Jesus. Eu fui comprado com preço de sangue para agora o pastor arrancar meus coros tudinho. Aí eu vou e devolvo não para ele. Aqui a gente só pede dízimo e oferta, mas eu vim de igreja que pediu dízimo, oferta, primícia, voto. Quando chegava o final do mês, se eu não desse, eu estava amaldiçoado. Era dízimo, era primícia, era voto, e tinha mais coisas que eles colocavam lá. E eu vou comer o quê? Porque o pastor me dava rancho. Ele não se lembrava que um dia eu não tinha casa, pagava aluguel, me dava R$1 para me ajudar pelo aluguel. Eu falei, tá, eu vou viver só para pagar. E aí chegava o final de semana, naquele meio, enquanto o Jean estava lá passando pano na igreja, arrumando cadeira, lavando cadeira, aí o pastor postava foto dele, onde, Jean? No shopping com a família dele, passeando. E para completar o hino da vida do ouvido lá, que Celésio, o rapaz que está sustentando o pastor. E eu peguei e falei, não, aqui não dá para mim não, vou sair fora. Saí, fui para outro ministério, passei por outros lugares. Aí lá no outro ministério era um rapaz que era homossexual. Aí o Jean consagrava a semana, o mês todinho, passava a semana todinha jejuando, o Jean cantava, o Jean tinha oportunidade, dizia, não, ainda está muito novo para subir no altar. Aí o camarada que passava o final de semana, madrugada, se prostituindo, cometendo homossexualismo. O problema é dele, a vida é dele, mas a gente não vê dessa forma. Estava no altar, meu pastor, no domingo, cantando, adorando ao Senhor. E eu dizia, não é justo, Jesus. Eu vi um vídeo desse camarada só de fio dental. Um homem, mandando para outro jovem. E eu estou aqui, eu não posso te adorar. E o cara está lá no altar. E todo mundo sabe, ninguém faz nada. Essa igreja não é para mim. Isso não é para mim. Eu vou voltar para o mundo. Quase que eu morro. Me desviei. Aí o escândalo foi tão grande dentro da igreja que eu me desviei. Eu voltei para o mundo. Aí me afundei na droga de novo, me afundei na bebida. Eu estava para morrer. Isso foi em 2025. E
25 anos. Os irmãos me perdoem, mas eu não... Acho que era 2005. 25 anos, 2005. Me distanciei da igreja, quase morro. Eu falei para Jesus, eu vou de novo. Eu vou para esse encontro de novo. Eu vou tentar de novo. E o irmão estava lá, no altar. E eu fui para o encontro, só a misericórdia, só o fio da rabiola, fluindo. Jesus falou comigo. Eu voltei, queridos, na presença de Deus. E o irmão, pastor, estava lá no altar cantando, glória a Deus. E agora, disse meu amigo, tu pode até fazer o que tu quiser no altar. Se eles estão fechando o olho, se eles estão fingindo que não estão vendo, o problema é deles, mas agora eu não largo mais Jesus por nada. Eu não vou para o inferno por causa de quem não quer. Mas deixa eu trazer uma novidade para você, queridos, a igreja não é perfeita. Ah, pastor, mas tem aquele discurso que nós temos que ser santo como nosso Deus é santo. Você sabe o significado da palavra santo? Eu não estou falando em português, eu estou falando no original da Bíblia, que significa santo. A palavra santo significa separado. E o fato de eu ter sido separado, pastor Deus, não quer dizer que se alguém me chamar de feio, eu não vou sentir vontade do pastor Eugênio de porque até Jesus, quando entrou lá no templo e ele viu as pessoas fazendo o comércio dentro do templo, ele pega um pedaço de chicote, ele ajeita e o que ele faz? Ele começa a bater nos cambistas, ele começa a quebrar tudo. Eu não estou inventando não, querido. Se você ler a Bíblia, você vai achar. Jesus disse, a casa do meu pai não será conhecida como um comércio de lobos. A casa do meu pai será conhecida como um lugar de oração. Jesus quebrou tudo também. Ser santo, querido, não quer dizer que de vez em quando você não vai se alterar. Quem é que nunca se alterou depois que aceitou Jesus? Me diz aí. Se tu está aqui no nosso meio, cadê a tua asa, anjo? Me mostra aí que eu quero te conhecer. Não é nem para te estar aqui no nosso meio. Queridos, na igreja você também vai encontrar defeitos, falhas. Cheguei aqui, meu pastor Denis. Hoje em dia, se me disser da glória, pastor, eu dou glória. Se me disser dança, pastor, eu danço. Se me disser adora, eu adoro. Glória a Deus. Eu gostava muito de movimento, de oba-oba. Se não tivesse grito, se não tivesse línguas estranhas, se não tivesse gente rolando, para mim não tinha culto. Aquilo ali não era culto. Para mim isso era culto se tivesse mistério. Eu sou um mistério. Habilidade mexicana, queridos, poder. E eu entendo que o meu culto não depende se alguém vai rodar hoje aqui. O meu culto a Deus não depende se alguma irmã vai falar em mistério hoje aqui, se falar glória a Deus, se rodar glória a Deus, se alguém dançar na presença dele, glória a Deus. O meu culto ao Senhor depende de mim. Não é do glória que o irmão está dando do meu lado, e sim do glória que sai da minha boca. É por isso que quando você vem aqui, você sempre vai viver glória a Deus. Eu não saber de adorar. O culto é meu, a adoração é minha, eu estou prestando ao Senhor, eu não estou prestando ao homem. Eu não estou prestando adoração ao homem, eu estou prestando adoração ao Senhor, porque eu entendo quem Ele é. Tem alguém apressado aí? Agora nós vamos para a segunda parte. Começamos um pouco atrasado e eu acredito que a palavra é o principal. Você não vai para um jantar e você vai comer só a sobremesa, né? Você vai para o prato principal, e o prato principal nesse mundo é a palavra, querido. Não adianta a gente vir aqui adorar meia hora, 2 horas cantando louvor, e quando chegar na hora da pregação, o pregador pregar 10 minutos e você dizer, estou satisfeito, vou para casa. Não. O principal é a palavra. O alimento é a palavra. O louvor, a adoração é bom. Eu também gosto de cantar. Mas o principal ainda é a palavra. Acalma o teu coração. Jesus pergunta para os seus discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Queridos, se nós fôssemos perguntar hoje para um testemunho de Jeová, meu amigo Igor, eles iriam dizer que Jesus não é Deus, é uma criatura que foi criada em algum momento da eternidade. Se você perguntasse para um mormon hoje, quem é Jesus? Os mormons iriam dizer que Jesus era um polígamo que foi casado com Marta e Maria nas bodas de
banda adventista a respeito de quem é Jesus, eles iam não negar a natureza humana e divina de Cristo, porém eles iam dizer que ele também tem um nome honorífico, que Jesus é o arcanjo Miguel. Se você perguntasse a um budista, ele ia dizer que Jesus nunca foi Deus, que ele é só um homem que deixou um bom exemplo a ser seguido aqui na terra. Se você perguntasse a um muçulmano a respeito de Jesus, eles dizem que ele nunca foi Deus, que ele é só um profeta, do mesmo patamar de João Batista e Abraão. Se você perguntasse para um kardecista, um espírita, ele diria que Jesus nunca teve um corpo, ele era apenas um espírito, mas elevado e nada mais. Entenda, queridos, que nessa noite o Senhor ele quer revelar para mim e para você a sua natureza divina, como não sendo qualquer um. Não é de qualquer jeito que você vai entrar no céu. Existem muitas seitas e heresias propagando um falso Jesus no mundo. E muitas pessoas, por não conhecerem a verdade, queridos, estão trilhando por caminhos que não conduzem à salvação. E é aí que entra o meu e o teu compromisso com a palavra de Deus. De que maneira, pastor, eles conhecerão a verdade? Diga, através de mim. Não, diga, de que maneira eles conhecerão a verdade? Mas você prega a palavra? Mas você dá testemunho? Como conhecerão a verdade se não há quem pregue? Como ouvirão se não há pessoas para levarem a mensagem? Muitos estão se perdendo, queridos, porque têm trocado o seu ministério, têm negociado o seu chamado. E você, como membro da Igreja Assembleia de Deus Maranata, eu quero dizer para você que você tem um compromisso. E não é com o pastor Denis, que é presidente, não. Eu não estou falando de um compromisso com o homem. Eu estou falando de um compromisso que está acima de todas as coisas. Eu estou falando do teu compromisso com Deus. Nós temos um compromisso com o nosso pastor. Mas muitas das vezes nós temos honrado mais aos homens do que a Deus. Entenda que quem te deu fôlego de vida para você estar aqui nessa noite foi o Senhor. Você não está de pé pela vontade do homem, você não está de pé pela tua própria vontade, não é pela força do teu braço. Você está aqui porque o Senhor te deu forças para nesse dia se adorar, porque o Senhor ele matou a tua vida para que você pudesse chegar até este lugar. Mais uma vez eu digo para você, Jesus não é qualquer um. Muitos têm pregado em Jesus de qualquer forma, de qualquer maneira, mas nessa igreja nós temos compromisso com a palavra de Deus. Umas 3 vezes antes de eu pregar, antes de chegar o dia da pregação, o pastor Denis me procurou no particular e falou assim: pastor Jean, pregue a palavra mesmo, pastor Jean. Porque vai dar um aniversário, uma festa que o senhor vai querer estar passando a mão, não. Pregue a palavra. Aí outro dia na escola dominical ele chegou comigo no particular e falou: pastor Jean, eu não disse ninguém não, pastor Jean. Pode ser aniversário, pode ser evento, pode ser congresso, pode ser... Pregue a palavra. Chegou mais perto um pouquinho, ele: o senhor não vai se calar, o senhor fale aquilo que o senhor tem que falar. Pregue a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Não é o que o povo quer ouvir, é o que a palavra de Deus diz. E eu vim aqui nessa noite, pastor Denis, para pregar a palavra. Que vergonha se você sair daqui chateado comigo, mas você vai ouvir a palavra. Alguns personagens bíblicos vão falar a respeito de Jesus. E é para este que nós precisamos olhar. Para a mulher samaritana, ele é aquele que tem o quê? A água da vida eterna. Não, você não ouviu. Para a mulher samaritana, ele é aquele que tem o quê? A água da vida eterna. Aleluia! Para Ruth, ele é Boaz. Quem é Boaz, Daí?
Boaz, querido, é a figura de Jesus. Boaz é a figura daquele Adna que veio para resgatar o pecador. Aleluia! Jesus é o nosso resgatador. Ele é o nosso Boaz. Ele nos resgatou do pecado. Ele nos redimiu por seu sangue. Ele nos lavou, Ele nos purificou. Quando ninguém mais quis, quando a sociedade olhava para mim e dizia: é bandido, é criminoso, vai parar no cemitério, não vai servir para nada. Ele olhou para mim e disse: vai ser pregador, vai pegar a minha palavra, vai dar testemunho de mim, vai prestar. Tem gente na rua da casa do meu pai, que quando é dia de domingo eu vou lá fazer uma visita pro meu pai. As pessoas elas olham para mim assustadas, porque naquela rua onde eu me criei, não é mentira, eu não estou aqui querendo criar um clichê para ninguém não, mas na rua onde eu me criei, todos estão mortos, os jovens da minha geração, todos morreram. Alguns quando me veem se alegram, outros pais que perderam seus filhos quando me veem ficam tristes, chateados. Por quê? Porque eu trago lembrança dos seus filhos que eles perderam. E muitas das vezes as pessoas estão olhando para nós e dizendo: não vai servir, não vai prestar, não vai passar disso. Você mesmo olha para uma pessoa, querido, se você me visse, eu me vejo jogado na calçada, viciado em droga, viciado na bebida, fui expulso de casa. Por quê? Porque meu pai era ruim? Não, porque não queria prestar. Ah, eu sou vítima da sociedade. Vítima da sociedade não, queridos. Eu tive oportunidade como todo mundo aqui tem. Eu escolhi não prestar. Hoje eu digo isso. Antigamente eu era petista, eu me vitimava, capeta. Ah, eu sou vítima da sociedade. Minha mãe não me amou, meu pai não me amou. Eu fui criado longe do meu pai, por isso que eu sou rebelde. Não, queridos, eu tive escolha. Você que está aqui nessa noite, independente se teu pai ou tua mãe não te dá carinho, não te dá amor, se você é um filho, uma filha de um casal separado, eu quero dizer para você que Jesus, Ele te ama. Eu parei de olhar para as pessoas e me vitimar, porque as pessoas faziam para mim, eu olhei para quem? Para Jesus. Então o pastor pode até não me amar, como eu quero, mas esse pastor sempre fala demais, prega muito, demora demais na pregação. Mas eu sei que Jesus está perdendo essa noite, isso é o que me importa. Eu sei que Jesus me ama, querido. Eu não vivo mais mendigando a mão de ninguém, pastor. Antigamente eu vivia mendigando para as pessoas, atenção. Se tu falar comigo hoje, eu vou falar contigo. Mas se tu me ver amanhã na rua e tu virar a tua cara, eu vou dar glória a Deus, querido, porque eu não dependo da tua aceitação. O único que tinha que me aceitar, me aceitou, me salvou, me curou, me libertou, me redimiu, transformou a minha vida. Eu não dependo da aprovação do homem. Para João Batista, quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Para Isaías, ele é o maravilhoso pastor rebanagênio, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz, aleluia. Ele não é qualquer coisa, querido. Ele não é qualquer um. Para o profeta Jeremias, ele é o redondo. Para Ezequiel, ele é aquele que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Cadê aqueles homens ruins? Eu era ruim. Meu pai falou bem assim: escolhe. Outro vive nessa casa que tem gente, outro vai para a rua. Viver que nem um animal. Se eu fosse outra pessoa, eu teria usado a razão e teria dito: não, pai, quero viver em casa com gente. Mas o meu orgulho era tão grande que eu falei: então eu vou viver como um animal, mas aqui na tua casa eu é filho. Sim. Fui viver como um animal. Paguei o preço da minha desobediência. Mas esse Deus, esse eu sou, Ele tirou daqui, ó, a pedra que tinha. Eu chorava. Podia bater, eu chorava. Eu era ruim. E Ele tirou o coração de pedra e Ele colocou o coração de carne. Hoje eu me compadeço quando eu passo na rua e eu vejo uma pessoa necessitada. Hoje eu me compadeço e eu não gosto nem de dar no centro. Sabe por quê? Porque a gente vê muitas pessoas necessitadas e a gente não tem como ajudar no deserto. Hoje eu tenho um
Que eu quero agradecer, meus irmãos, pela oportunidade, amém? A festa não acaba hoje. Amanhã nós daremos continuidade. Você é nosso convidado, se puder, seja conosco, amém? Para celebrar junto com nós será algo muito lindo. Muito obrigado, meus pastores, pela oportunidade, amém? Ao Senhor.